Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você que nos assiste, nos acompanha, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é Recomeçar um Grande Desafio. É um estudo sobre o livro de Esdras e Neemias. Hoje, na lição de número 9, o tema será Planejar para Vencer. Estamos passando por um momento muito parecido com o vivido pelo povo de Jerusalém. Depois de um tempo em confinamento, temos adiante o desafio de retomar as nossas atividades. E por meio da experiência dos judeus, podemos tirar lições práticas que vão viabilizar o nosso recomeço para a construção de um futuro abençoado por Deus. Se os nossos irmãos do passado se dedicaram ao planejamento em prol da proteção e segurança através da reconstrução dos muros, conosco não poderá também ser diferente. À primeira vista, isso parece não ter qualquer interesse intrínseco, mas depois de cuidadosas considerações, diversos ensinos importantes se tornam evidentes. Em um projeto comunitário, por exemplo, grande importância deve ser dada à organização cuidadosa, à certeza da cooperação por parte de todos os membros da comunidade e à proteção. Na reconstrução dos muros, cada parte teve o seu construtor, o seu papel fundamental. E me parece que Neemias dedicou uma cuidadosa atenção à distribuição adequada das tarefas. Por isso, temos que cuidar de todos os aspectos da obra, sem abrir mão da proteção. Retomar sim, mas com todas as medidas necessárias para a segurança do nosso povo. Vamos recomeçar? O nosso ponto de partida é a reconstrução dos muros e o planejamento para vencer. É buscar toda a proteção e segurança possíveis. No capítulo 3, nos é fornecida principalmente uma lista daqueles que participaram da construção. Vamos ler a Bíblia em Neemias capítulo 3, versículo 1 até o 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isacu, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos mais uma vez por poder estudar a tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos iluminar para que compreendamos, ó Pai, a lição deste dia, Pai. E não só isso, ó Pai, o Senhor possa nos orientar e nos dar a estratégia para que possamos recomeçar as atividades. No momento em que vivemos, onde a igreja em todo o mundo de alguma forma foi atingida, que o Senhor possa nos dar serenidade, sabedoria e nos capacitar para que possamos fazer a tua obra para a honra e glória do teu nome. Dá-nos estratégia e entendimento, ó Pai, para que possamos recomeçar assim com segurança, mas não deixamos de realizar a tua obra. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar na inércia. Dificilmente as pessoas se envolverão num propósito de forma espontânea, mesmo que seja por um bom objetivo. Elas precisam de exemplos bons, encorajadores, que as inspirem a seguir o caminho e fazer o mesmo.
Na reconstrução dos muros de Jerusalém, esse exemplo começou pelo líder religioso. Você vê isso no verso 1. Eliasibe era o grande sacerdote e, juntamente com os seus colegas sacerdotes, começaram a executar a obra. O comentário bíblico Beckham diz que a obra de Deus deve desafiar igualmente todas as classes de pessoas. O sumo sacerdote Eliasibe não era tão importante para que não pudesse trabalhar com o mais humilde homem do campo na construção do muro. Os residentes de Jerusalém trabalharam lado a lado com os homens de Tecoa, Gibeão e Zanoa. Os comerciantes, ourives e farmacêuticos, todos receberam um trecho para construir e, até onde sabemos, aceitaram de bom grado a tarefa que lhes foi designada. A cooperação parece ser a palavra-chave do capítulo. E até que cheguemos ao capítulo 4, não há menção de qualquer discórdia ou oposição importante, embora houvesse diferenças no cuidado com a tarefa. Os líderes religiosos exercem grande influência sobre as pessoas e devem dar bons exemplos de comportamento e atitude que inspire o povo a fazer o mesmo. Outro exemplo visto na reconstrução veio do líder político, lá no verso 9. Refaías era governador da metade de Jerusalém e também não se omitiu. Antes, participou ativamente da obra. Em momentos de crise, o povo precisa de referências. O horizonte parecia cinza, sem nada claro para se esperar. Nesse prisma, então, as pessoas precisam de exemplos que encorajam, líderes que conseguem enxergar além do horizonte, a luz no fim do túnel, os quais mostram a direção pela qual se deve caminhar. No mundo em que vivemos, não só na igreja, mas também na área política, nos governos, nós precisamos de homens e mulheres que sejam modelos, exemplos, gente que inspire as pessoas a fazerem aquilo que é melhor para a comunidade. Nesse caso, restaurar um templo, restaurar uma nação, enfim. A reconstrução do Muro de Jerusalém começou no norte e avançou no sentido anti-horário. Para cercar toda a cidade, muitos recursos foram necessários. Toda ajuda era bem-vinda e precisava ser envolvida. O capítulo 3 de Neemias é um registro minucioso de tudo o que aconteceu, o que foi imprescindível para o sucesso da operação. Podemos considerá-lo uma ata, cujos relatos entraram para a história bíblica e para o conhecimento de fatores relevantes, objetivando a superação dos desafios que se levantam na vida. O versículo 2, por exemplo, como demais versículos também abordam, aparece uma ajuda vinda de fora, um auxílio externo. Homens de Jericó e de outras cidades se mobilizam para ajudar Jerusalém. Você vê isso no verso 2. Essa é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que precisamos ser humildes para aceitar a ajuda de pessoas no que tange a resolução de nossos problemas, precisamos também, e aí é importante, nos dispor para ajudar aos outros a superar os seus desafios. O comentário expositivo do pastor Hernandes Dias Lopes diz que devemos colocar as pessoas certas no lugar certo. Segundo ele, esse princípio é percebido pelas expressões junto a ele e ao lado dele. O líder tem a visão do farol alto. Ele vê sobre os ombros dos gigantes. Ele tem uma visão global e compreende como ajudar os outros a encontrar sua utilidade nesse contexto. O segredo do sucesso é nomear as pessoas certas para os lugares certos. Neemias sabia onde cada pessoa devia estar, onde devia trabalhar e o que devia fazer. Ele designou os homens de Tecoa, Gibeão, Jericó e Mispá para as partes do muro em que não havia residentes por perto. Alguns tinham a responsabilidade de reconstruir os muros desde o alicerce, enquanto outros tiveram a pena de fazer reparos. Cada um sabia o que se esperava de sua tarefa.
Em todo trabalho houve coordenação. O trabalho em equipe é um dos segredos do sucesso. No caso da pandemia, é mister a ajuda de povos para garantir a segurança a favor do recomeço. E não podemos discriminar os povos por causa dos preconceitos estereotipados. O mundo todo precisa se unir para a produção e distribuição das vacinas. Exemplos e estratégias devem ser compartilhados a fim de ajudar e servir de orientação para situações semelhantes às quais, porventura, venham a acontecer. Uma das coisas que tem aparecido nos telejornais e tem sido grandes escândalos são líderes que deveriam estar orientando, conduzindo, dando exemplo, ultrapassando as listas de vacinação. É impressionante, em todos os lugares do mundo, né? Políticos, familiares, gente que tem, de certa forma, influência, tem passado a lista de pessoas que seriam prioridade. Ao invés de deles serem exemplos, exemplos positivos, podemos dizer, têm se tornado verdadeiros exemplos de fracassos, de como homens nessa posição, que deveriam zelar pelo bem do povo, estão fazendo ao contrário. Veja, toda ajuda é importante, que até adaptações, improvisações poderão acontecer para solucionar problema. O texto diz no verso 8 que Uziel, um ourives, deixou seu trabalho com ouro para colocar a mão na massa e ajudar na reconstrução do muro. Ananias, o perfumista, deu um tempo com os perfumes para se dedicar ao mesmo trabalho. Para recomeçar, talvez seja necessário improvisarmos, adaptarmos, mas necessariamente precisamos recomeçar de alguma forma. As igrejas, retomando os cultos presenciais, tiveram que se adaptar. As funções dentro das igrejas tiveram que ser mudadas. E por mais que isso seja estranho, devemos reconhecer que é necessário para um recomeço seguro, né? Eu penso que, por exemplo, muitas igrejas começaram com cultos online, estudos bíblicos online, escola bíblica online. E, de alguma forma, essas adaptações, né, esses ajustes, na verdade, se tornaram benéficos. Por quê? Porque acabaram alcançando centenas, e por que não dizer milhares de pessoas que talvez pelos métodos tradicionais que as igrejas experimentavam, vivenciavam, não teriam alcançado. E eu penso que, de alguma forma, toda essa pandemia, todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, tem sido um momento de grande bênção para a vida da igreja, para a vida de muitos crentes, para a vida de muitas famílias. Reconstruir o muro era um grande desafio, o qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo agora, e também não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. A ajuda de cada um pode acontecer de múltiplas formas. Depende do contexto, mas o que não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Um dos princípios dos batistas diz que cada indivíduo é um ser único de valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Em sua ata, Neemias registrou um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Malquias foi colocar trincos e tranca nos portões. Verso 14. É como se hoje fizéssemos uma postagem homenageando o irmão ou a irmã, por exemplo, que estava por trás da câmera de filmagem, ou da equipe que se encontra na recepção dos cultos para a higienização das mãos e a receptividade, aqueles que limpam o templo, aqueles que trabalham na secretaria, que estão fora dos holofotes, né? Porque às vezes a gente presta atenção naqueles que estão nos holofotes, ali em cima do púlpito, mas para que aquilo aconteça, para que o culto se realize, muita gente trabalha por trás, nos bastidores, e são tão importantes
quanto aqueles que aparecem nos holofotes. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Esse texto é fabuloso, irmãos, porque nos mostra que independe da quantidade de recursos que nós possuímos, não é? Faz-me lembrar também daquela mulher, pobre viúva, quando Jesus está no templo, na semana em que é a última semana de Jesus, e ele vê várias pessoas depositando as suas ofertas, e Jesus chama a atenção aos discípulos de uma pobre viúva que coloca algumas pequenas moedas. E Jesus diz, olha, ela deu mais do que todos, porque ela deu daquilo que ela não tinha, o que faltava. Se você parar para pensar, aquela mulher não precisava contribuir. Primeiro, porque ela era pobre. Segundo, porque ela era viúva. Ao contrário, ela é que precisava ser ajudada. Mas ela compreende a importância da sua participação na obra de Deus. Aqueles irmãos na Macedônia, a igreja da Macedônia, também entendia que a sua participação, por menor que fosse, diante das demais igrejas, né, que ajudaram nesse recolhimento para ajudar as igrejas, eles sabiam que eles eram importantes e eles queriam fazer parte. Por isso, meu amado, não importa onde você trabalhe, não importa qual o recurso que você tenha, o importante é contribuir a participar. Toda ajuda para o recomeço é bem-vinda. E por mais singela que seja, é relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante. Por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Verso 23. De gente pobre, amados. Gente que não tinha tantos recursos assim. Neemias fez as pessoas entenderem que a reconstrução do muro daria segurança às suas famílias. E por isso, elas deveriam estar engajadas nesse projeto. Foi assim que cada lar ficou responsável por construir a parte do muro em frente de sua própria casa. Hoje, as famílias precisam entender que elas mesmas são as mais abençoadas pelo trabalho da igreja. E isso, por si só, já deve ser um fator motivador para o envolvimento dos lares na obra de Deus. Recomeçar com segurança é o nosso propósito. A fim de chegarmos lá, assim sendo, necessitaremos do comprometimento das famílias. O capítulo 3 do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros da cidade. O resultado foi o êxito. Destarte, aprendemos com Neemias a planejar cuidadosamente todas as nossas ações para sermos bem-sucedidos. Desta forma, Neemias mobilizou o povo para o trabalho e se tornou, por assim dizer, o pai do mutirão. John Maxwell diz que o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Jack Welch diz que os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, mas para que também vivenciem e a respirem. Bill Hybels, no livro Liderança Corajosa, ele diz que a visão é a mais poderosa arma do líder e diz ainda que ela é uma imagem do futuro que produz paixão. Aprendemos ainda na reconstrução dos muros de Jerusalém que para o recomeço de nossas vidas precisamos, antes de tudo, de qualquer coisa, garantir a segurança. Tudo o que fizermos
perderá completamente o sentido, caso não preservarmos a segurança das pessoas. Por isso, vamos reconstruir nossos muros e garantir nosso recomeço. A crise precisa ser deixada para trás. E a pós-crise deve vir recheada de bons exemplos, de ajuda por todos os lados, bem como o comprometimento de cada um de nós. Para pensar e agir, nossos líderes estão compartilhando bons exemplos? O que podemos fazer para ajudá-los? Por que temos dificuldade de receber ajuda? O que podemos fazer para ajudar aqueles que necessitam? Como podemos valorizar os indivíduos em suas funções na obra de Deus? Eu convido você também a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos bíblicos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra, então baixa para o seu tablet, celular ou computador. E você não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi Planejar para Vencer. Pois bem, eu não sei como você vê de fato essa situação que estamos experimentando. Muitos estão desanimados, outros abandonaram as suas congregações e deixaram a fé. Mas por outro lado eu vejo pessoas que estão extremamente animadas, gente que foi restaurada, comunidades que estão experimentando avivamento. De fato, precisamos recomeçar, não importa qual seja o desafio. Não podemos dizer nesse momento quão difícil será ou quão difícil ainda o caminho que temos a percorrer. Mas uma coisa é certa, esse tempo vai passar. E a igreja precisa sair mais forte de que quando entrou em todo esse processo. Já se vão mais de um ano em que se começou a pandemia, mas eu tenho certeza que ela vai passar. E a igreja precisa estar preparada para a pós-pandemia, continuar alargando as suas fronteiras, alargando o seu trabalho para que a obra missionária, a obra de evangelização, a obra de ajuda aos necessitados possa avançar ainda mais e alcancemos pessoas para Cristo Jesus. A igreja avança triunfante até a chegada do seu Senhor. Pois bem, para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Mas deixe o seu like, faça um comentário, dê a sua opinião. E não deixe de compartilhar com os seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.